ar o Gospel News. Hoje é terça-feira, dia 2 de dezembro de 2025. E eu sou Karen Crisóstomo. Nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Lula telefona para Donald Trump, pede o fim das sobretaxas e republicano diz aberto para fornecer apoio no combate ao crime organizado. Desaprovação de Lula cresce e atinge mais de 50% dos entrevistados. Hong Kong cria comitê independente para investigar incêndio que matou 156 pessoas. Polícia prende 13 em ação contra fornecedores do PCC e do Comando Vermelho. Suspeito de matar adolescente na Cidade de Deus é preso. E ainda, os detalhes do sorteio da Copa do Mundo de 2026, que acontece na próxima sexta-feira. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. O presidente Lula conversou por telefone com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e pediu a retirada das tarifas sobre os produtos brasileiros. O Palácio do Planalto afirmou ainda que os dois trataram do enfrentamento a organizações criminosas. O Palácio do Planalto confirmou que a ligação entre Lula e Trump durou cerca de 40 minutos. Segundo o governo, o petista classificou como muito positiva a decisão norte-americana de retirar a tarifa adicional de 40% sobre alguns produtos. Mas durante a conversa, Lula ressaltou que outros produtos ainda sofrem de tarifas adicionais e que o tema precisa ser discutido entre os dois países. O Palácio do Planalto disse ainda que o presidente Lula falou sobre a necessidade urgente de reforçar a cooperação com os Estados Unidos para combater o crime organizado. Segundo a gestão, Lula tem feito recentes operações realizadas pelo governo federal para asfixiar financeiramente facções e que identificaram grupos que atuam a partir do exterior. Como resposta, o Brasil ouviu de Donald Trump uma total disposição em trabalhar junto com o Brasil e que vai fornecer apoio às iniciativas bilaterais sobre o tema. A nota oficial do governo ainda afirma que os dois presidentes concordaram em voltar a conversar em breve sobre o andamento das iniciativas. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou hoje um projeto que aumenta a tributação das casas de apostas online. O texto eleva de 12% para 18% a alíquota de imposto sobre a renda das empresas. A proposta segue agora para discussão na Câmara dos Deputados. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro comentou as críticas dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. No último domingo, a ex-primeira-dama se posicionou contra o apoio do Partido Liberal a uma eventual candidatura de Ciro Gomes ao governo do Ceará. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro participou do evento de lançamento da pré-candidatura do senador Eduardo Girão ao cargo de chefe do Executivo Estadual no último domingo. Durante a fala, Michele disse que houve uma precipitação na decisão de apoiar o ex-ministro e criticou o deputado federal André Fernandes pela articulação. Eu adoro o André, sou muito, passei todos os estados falando sobre o André, do orgulho que eu tenho do Nicolas, da Carmela, do Carmelo, da esposa dele que foi eleita. Tenho orgulho de vocês. Mas fazer aliança com um homem que é contra o maior líder da direita, isso não dá. Eu sou cristã, não vou negociar os meus valores, custe o que custar. Nós estamos aqui por um Estado que vai mudar através de um homem de bem. O Ceará precisa ser governado e ter paz e ser governado por Eduardo Girão. Após essa fala, os filhos do ex-presidente se manifestaram nas redes sociais. Flávio Bolsonaro afirmou que Michele atropelou o pai ao dar bronca em André Fernandes. Carlos e Eduardo Bolsonaro seguiram com a mesma opinião, mas Eduardo Bolsonaro ainda disse que André não poderia ser criticado por obedecer o líder.
Na madrugada desta terça, a presidente do PL Mulher afirmou que respeita a opinião dos enteados, mas destacou que pensa diferente. Ela também questionou como poderia apoiar alguém que xinga o marido dela de ladrão de galinha. Na tarde de hoje, o senador Flávio Bolsonaro afirmou ter pedido desculpas a Michele Bolsonaro. Durante a manhã, o senador visitou o pai na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Flávio Bolsonaro também adiantou o teor da reunião marcada para acontecer na sede do Partido Liberal. Segundo ele, o encontro vai servir para criar uma rotina de tomar as decisões em conjunto. A pesquisa Atlas Intel mostrou hoje que a desaprovação do presidente Lula voltou a subir e chegou a 50,7%. A pesquisa publicada nesta terça-feira mostra um cenário totalmente diferente das edições anteriores. A Atlas Intel mostrou que 50,7% dos entrevistados em novembro desaprovam o presidente Lula. O resultado representa um aumento de 2,6 pontos percentuais quando comparado com o levantamento de outubro. A pesquisa também mostra cenários opostos. A aprovação de Lula é maior entre agnósticos e ateus, somando 82,1%, mas a desaprovação entre os evangélicos passou dos 72%. A Atlas Intel também perguntou sobre os maiores problemas do Brasil. A criminalidade e o tráfico de drogas atingiu o maior patamar em mais de um ano, como o maior problema para 63% da população brasileira. Foram ouvidas 5.510 pessoas entre os dias 22 e 27 de novembro. A indústria brasileira oscilou positivamente no mês de outubro. Segundo o IBGE, o crescimento foi de 0,1%, mas o resultado ficou abaixo das expectativas de economistas, que esperavam uma alta de quase 0,5%. A indústria brasileira enfrenta uma pressão, principalmente por conta da taxa básica dos juros do país, que está em 15% ao ano. Na próxima semana, o Comitê de Política Econômica do Banco Central se reúne para definir o futuro da Selic. Israel recebeu nesta terça-feira os restos mortais que podem ser de um dos reféns mantidos na faixa de Gaza. A polícia israelense afirmou nesta terça-feira que recebeu os restos mortais supostamente de um dos 2 últimos reféns mortos na faixa de Gaza. Em um breve comunicado, a corporação informou que o caixão estava sendo escoltado com reverência para o Centro Médico Forense Nacional. O gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu havia indicado antes que Israel havia recebido o corpo de um refém morto por meio da Cruz Vermelha. A família será notificada assim que o processo de identificação for concluído. O documento não especificou se os restos mortais pertenciam a um dos 2 últimos reféns em Gaza, o israelense Hang Vili e o tailandês Sudtisak Hintalak. Comandantes do movimento islamista palestino Hamas capturaram 251 pessoas em seu ataque de 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra em Gaza. Após o cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos, que entrou em vigor em outubro, os militantes entregaram os últimos 20 reféns vivos e, até o momento, os restos mortais de 26 dos 28 que morreram. A Rússia reivindicou a cidade de Pokrovsk, no leste da Ucrânia. O país, liderado por Volodymyr Zelensky, não confirmou a informação. A Rússia reivindicou a tomada de Pokrovsk, um importante centro logístico do leste da Ucrânia e da localidade de Volchansk, no nordeste. Pokrovsk é uma posição estratégica, já que está na encruzilhada de várias estradas e linhas férreas que levam aos últimos bastiões das tropas ucranianas no fronte oriental. O Ministério da Defesa russo publicou imagens que, segundo afirmou, mostram soldados russos içando a bandeira na praça do centro de Pokrovsk. Essa reivindicação da Rússia aumenta a pressão sobre a Ucrânia em meio às negociações de um plano impulsionado pelos Estados Unidos para encerrar o conflito. Está previsto que o enviado especial do presidente americano Donald Trump, Steve Witkoff, se reúna nesta terça com o chefe de Estado russo, Vladimir Putin, em Moscou. A batalha por Pokrovsk já dura meses. Em setembro, centenas de soldados russos conseguiram se infiltrar na localidade, sobrecarregando as defesas ucranianas. A tomada complica o abastecimento das tropas da Ucrânia em outros pontos da frente de batalha e, além disso, abre para a Rússia uma possibilidade de avançar para o oeste, onde as defesas ucranianas estão mais dispersas, e para o norte, onde ficam as cidades de Kramatorsk e Sloviansk. E o líder russo Vladimir Putin disse hoje
que a Rússia está pronta caso a Europa avance para uma guerra. A fala aconteceu antes do encontro com representantes norte-americanos. O presidente russo Vladimir Putin recebeu nesta terça-feira o principal negociador dos Estados Unidos, Steve Witkoff, em Moscou. O enviado especial do presidente Donald Trump foi à capital russa para debater a proposta de paz mediada por Washington para o conflito na Ucrânia. Antes do encontro, Putin falou com a imprensa e advertiu a Europa. Não planejamos entrar em guerra com a Europa, já disse isso 100 vezes. Mas se a Europa de repente quiser começar, estamos prontos agora mesmo. Não pode haver dúvidas sobre isso. Putin acusa os europeus de quererem impedir os esforços dos Estados Unidos para pôr fim à guerra na Ucrânia. O líder russo aconselhou os líderes europeus a abandonarem a ilusão de que podem infligir uma derrota estratégica à Rússia e voltarem à realidade com base na situação no terreno. O governo norte-americano trabalha para proteger um almirante que ordenou um segundo ataque contra sobreviventes de uma embarcação perto da Venezuela. Parlamentares republicanos e democratas prometeram investigar o caso. O almirante que chefia o Comando de Operações Especiais dos Estados Unidos ordenou um ataque de acompanhamento contra uma suposta embarcação de narcotraficantes, ao defender a decisão de realizar um segundo ataque aos sobreviventes de um bombardeio anterior. A secretária de imprensa, Caroline Leavitt, disse que o almirante Frank Bradley agiu dentro de sua autoridade e de acordo com a lei ao dirigir o ataque para garantir que o barco fosse destruído. O secretário de Defesa, Pete Hegseth, autorizou o almirante Bradley a realizar esses ataques, acrescentou a porta-voz. Os dois bombardeios ocorreram em 2 de setembro e marcaram o início da campanha dos Estados Unidos no Caribe. Segundo especialistas, as mortes causadas nesses ataques equivalem a execuções extrajudiciais, mesmo se tivessem como alvo traficantes conhecidos. Na semana passada, a imprensa americana informou que um ataque inicial em 2 de setembro deixou 2 pessoas com vida, que depois foram assassinadas em uma ação posterior para cumprir uma ordem de Hegseth. Trump enviou ao Mar do Caribe uma flotilha de embarcações militares com o argumento de combater o tráfico de drogas. As tensões regionais escalaram como resultado desses ataques e o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, acusa Washington de usar o narcotráfico como pretexto para tentar derrubá-lo. O líder da Venezuela, Nicolás Maduro, disse a apoiadores que a mobilização militar dos Estados Unidos testa o país há 22 semanas. Maduro também pediu paz durante o evento. O presidente Nicolás Maduro disse a milhares de apoiadores em Caracas que a Venezuela não quer uma paz de escravos, referindo-se à crescente pressão dos Estados Unidos. Queremos paz, pero paz com soberania. Paz. Queremos paz, mas paz com soberania, igualdade e liberdade. Não queremos a paz dos escravos, nem a paz das colônias. Colônia nunca, escravos nunca. Colônia nunca, escravos jamais. Desde setembro, os Estados Unidos lançaram ataques contra embarcações no Caribe e no Oceano Pacífico que mataram pelo menos 83 pessoas, sem apresentar provas de que fossem traficantes de drogas. Além disso, durante o fim de semana, o presidente americano Donald Trump fez avisos ameaçadores para que se evite o espaço aéreo venezuelano, levantando temores de uma ação militar iminente. Hemos vivido 22 semanas. Vivemos 22 semanas de agressão que podem ser descritas como terrorismo psicológico. Foram 22 semanas que nos colocaram à prova. São 22 semanas que nos han puesto à prova. Centenas de apoiadores de Maduro marcharam em Caracas denunciando as ameaças dos Estados Unidos contra o país, que está assolado por dificuldades econômicas e instabilidade política. Da Venezuela, enviamos esta mensagem a todos os americanos. Não somos um território de guerra, somos um território de paz. Apelamos aos nossos irmãos e irmãs venezuelanos que também se encontram nessas terras e ao presidente dos Estados Unidos para que respeitem os nossos territórios e a vontade do povo, porque a democracia é para todos. Washington afirma que o objetivo do envio de tropas é combater o tráfico de drogas na região, mas Caracas insiste que o objetivo final é a mudança de regime e por isso Maduro intensificou a prontidão militar de seu próprio país. A Colômbia expulsou 9 membros de uma seita após as autoridades resgatarem 17 crianças.
A seita, formada na década de 1980, enfrenta acusações de abuso sexual e maus tratos contra menores. A Colômbia expulsou 9 membros da seita judaica ortodoxa Lev Tahor após as autoridades resgatarem 17 menores que estavam sob sua custódia no noroeste do país. 5 deles eram alvos de alertas internacionais devido ao risco de tráfico de pessoas. Os adultos foram entregues às autoridades dos Estados Unidos, enquanto os menores, que viajaram no mesmo voo para Nova York, escoltados por autoridades colombianas, vão ficar sob os cuidados dos serviços de proteção à criança. Desde o final de novembro, as 17 crianças estavam sob os cuidados do Estado colombiano em um centro de assistência social familiar. A Interpol continua suas investigações contra a seita, que enfrenta acusações de abuso sexual e maus tratos em diversos países. Segundo a migração da Colômbia, o grupo buscava se estabelecer em um território onde não enfrentaria restrições às suas atividades, supostamente ilegais. Em dezembro de 2024, mais de 160 menores ligados ao grupo foram resgatados na Guatemala, um precedente que reforça a atenção internacional sobre a seita. Pelo menos 12 pessoas, incluindo 3 crianças, morreram após um deslizamento de terra soterrar 2 barcos no Peru. Dezenas de pessoas seguem desaparecidas. Deus mío, neste momento uma tragédia. Várias pessoas morreram, incluindo 3 crianças, após um deslizamento de terra soterrar 2 barcos atracados em um porto fluvial no centro do Peru. De acordo com um relatório policial, o deslizamento de terra submergeu 2 embarcações no porto de Iparia, na região da selva amazônica de Ucayali. O número de pessoas a bordo não foi confirmado, mas pelo menos 30 seguem desaparecidas e 25 ficaram feridas. As autoridades estão trabalhando com as famílias reunidas no local do desastre para tentar determinar exatamente quantas pessoas ainda precisam ser localizadas. Sem fornecer um número exato de vítimas, o Centro Nacional de Operações de Emergência do Peru informou na rede social X que a tragédia ocorreu ao amanhecer devido à erosão da margem do rio Ucayali. Um capitão da Marinha disse que o esforço de resgate sob neblina foi dificultado ainda mais pela correnteza forte e pelos redemoinhos no rio. O chefe do executivo de Hong Kong, John Lee, anunciou nesta terça-feira a criação de um comitê independente, liderado por um juiz, para investigar o incêndio que matou 156 pessoas em um complexo de prédios. As autoridades acreditam que redes de plástico que cobriam os andaimes não cumpriam as normas de resistência ao fogo. 15 pessoas foram presas suspeitas de homicídio culposo. Autoridades de Hong Kong anunciaram nesta terça-feira a criação de um comitê independente para investigar o incêndio da semana passada que matou 151 pessoas em um complexo de arranha-céus residenciais em reforma. De acordo com o chefe do executivo local, John Lee, o grupo, a ser liderado por um juiz, vai descobrir a verdade, garantir que a justiça seja feita, deixar os falecidos descansarem em paz e oferecer conforto aos vivos. Yes, it is a tragedy. Sim, é uma tragédia, é um grande incêndio. Sim, precisamos de uma reforma. Sim, identificamos falhas em diferentes etapas. E é exatamente por isso que devemos agir com seriedade para garantir que todas essas brechas sejam fechadas, para que aqueles que forem responsáveis sejam responsabilizados. As deficiências serão tratadas, os gargalos serão tratados. E vamos reformar todo o sistema de renovação predial para garantir que algo assim não volte a acontecer. So that those who are responsible will be accountable. As autoridades afirmam que o incêndio, o mais grave registrado na cidade semi-autônoma chinesa em décadas, se propagou rapidamente através das redes de plástico que cobriam os andaimes de bambu instalados para as obras e que não cumpriam as normas de resistência ao fogo. O órgão anticorrupção e a polícia de Hong Kong iniciaram uma investigação conjunta e anunciaram a detenção de 14 pessoas, 13 delas por suposto homicídio culposo relacionado ao incêndio. A cidade continua abalada pela tragédia. Milhares de pessoas depositaram flores e prestaram homenagens durante um período de luto de 3 dias. Alguns bilhetes deixados no local pedem que os culpados sejam responsabilizados. A imprensa local informou que várias pessoas que pediam informações sobre a tragédia foram detidas.
No próximo bloco, homem em posse de 2 armas atira contra ex-companheira em São Paulo. E ainda, polícia prende 13 pessoas em ação contra fornecedores do PCC e do Comando Vermelho. O jovem que morreu após ser atacado por uma leoa foi sepultado no cemitério do Cristo, em João Pessoa. O corpo de Gerson de Melo Machado, de 19 anos, foi sepultado no cemitério do Cristo, em João Pessoa. O jovem morreu no domingo, depois de invadir o recinto de uma leoa no Parque Zoobotânico Arruda Câmara, onde acabou atacado pelo animal. Gerson escalou um muro de 6 metros, ultrapassou cercas de segurança e subiu em uma árvore para entrar no recinto do animal. A prefeitura indicou que o jovem invadiu deliberadamente o recinto da leoa e morreu em decorrência dos ferimentos provocados pelo animal. O zoológico afirmou no Instagram que o incidente foi extremamente triste e que permaneceria fechado durante as investigações. O veterinário do parque, Thiago Neri, defendeu os padrões de segurança do recinto e disse que se tratou de um incidente absolutamente imprevisível. O parque destacou ainda que, em nenhum momento, foi considerada a possibilidade de eutanásia para a leoa, que não apresenta comportamento agressivo fora do contexto do ocorrido. Ele nunca foi um menino ruim, ele apenas foi um menino que precisou de apoio e nunca teve. É uma coisa que a gente sabia que ele precisava de tratamento há tempos e nunca teve esse apoio. A conselheira tutelar Verônica Oliveira disse em um vídeo no Instagram que acompanhou Machado durante 8 anos, nos quais o jovem passou por todos os acolhimentos institucionais da cidade. A funcionária afirmou que a mãe e os avós do jovem sofriam de esquizofrenia e lamentou que os psiquiatras do estado insistiam que seu problema era comportamental. A polícia técnico-científica apontou que a influenciadora digital Bárbara Jankowski, conhecida como Barbie Humana, morreu de infarto após usar cocaína. No mês passado, ela foi encontrada desacordada dentro da casa do defensor público Renato de Vito, na zona oeste de São Paulo. O caso da influenciadora digital Bárbara Jankowski completou um mês nesta terça-feira e ganhou luz após a publicação do laudo do Instituto Médico Legal. Segundo informações, a Barbie Humana, como era conhecida, sofreu infarto após usar cocaína na casa do defensor público Renato de Vito, que fica no bairro da Lapa, zona oeste de São Paulo. Com o resultado do laudo, as autoridades descartaram as possibilidades de morte natural e também de que a mulher tenha sido vítima de algum crime. Para peritos e policiais, a morte de Bárbara foi uma fatalidade, um acidente diante do consumo exagerado da droga, o que caracteriza uma overdose. Mas o Ministério Público e os advogados que defendem os interesses da família da vítima discordam da morte acidental por overdose de droga. Eles suspeitam que a influenciadora possa ter sido assassinada. Isso porque a influenciadora foi encontrada seminua, com o olho machucado e marca nas costas. Um homem em posse de 2 armas atirou contra a ex-companheira dentro de uma pastelaria na zona norte de São Paulo. O homem foi identificado como Bruno Lopes Barreto e está foragido. Uma câmera de segurança gravou o momento do crime. Um homem vestindo um moletom com touca chega ao local e saca 2 armas. Ele procurava por Evelyn de Souza Saraiva, ex-companheira dele. Segundo a polícia, Bruno Lopes Barreto disparou 6 vezes contra a mulher. Após o crime, Bruno fugiu do local. A vítima foi socorrida pelo helicóptero Águia da PM, levada para o Hospital das Clínicas. Passou por cirurgia e está na unidade de terapia intensiva. A polícia contou ainda que o homem estava com ciúme do novo relacionamento de Evelyn e a ameaçou de morte várias vezes. Bruno Lopes já havia sido preso. Ele foi condenado em 2016 a 5 anos e 4 meses de prisão, em regime fechado por roubo qualificado, quando junto a 2 adolescentes roubou um veículo usando um simulacro de arma. Em maio de 2020, após cumprir 45% da pena, ser considerado primário e apresentar bom comportamento, ele recebeu liberdade condicional. Um levantamento mostrou que em 2025 a cidade de São Paulo registrou o maior número de casos de feminicídio desde 2015. Entre janeiro e outubro, foram 53 ocorrências. Já no estado, os números saltam para 207 feminicídios registrados, 8% a mais que o mesmo período do ano passado.
Moradores de São Paulo preparam o bolso, porque a conta de água vai aumentar em mais de 6% no ano que vem. O reajuste foi autorizado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo para o dia 1º de janeiro. A conta residencial deve ficar entre 39 centavos a um pouco mais de R$1 por metro cúbico mais cara. O reajuste corresponde à variação da inflação medida pelo IPCA desde a privatização da Sabesp, que aconteceu há 16 meses. O governo do estado de São Paulo fez hoje uma publicação na rede social X por volta de meio-dia, comentando sobre os recentes investimentos no tratamento de água e esgoto. Segundo a gestão, a Sabesp já aplicou 15 bilhões de reais na ampliação e melhoria da infraestrutura, que ainda de acordo com o governo representa um aumento de 151% no valor quando comparado com 2024. O perfil do governo do estado também afirmou que não vai haver um aumento real na tarifa de água no ano que vem e chamou a alta de apenas uma revisão tarifária para acompanhar a inflação. E o sistema Cantareira atingiu nesta semana 20% da capacidade total, o menor volume de água desde 2015. O reservatório é responsável pelo abastecimento de cerca de 9 milhões de pessoas na Grande São Paulo e a situação agora em dezembro pode ficar ainda pior por conta da pouca chuva. A Polícia Civil do Paraná foi às ruas nesta terça-feira em uma ação contra o tráfico de drogas e armas em várias regiões do país. O grupo-alvo da operação fornecia os materiais para o PCC e também para o Comando Vermelho. Os agentes saíram cedo para cumprir 82 mandados judiciais e outras dezenas de ordens de bloqueio de veículos e contas bancárias. Segundo a polícia, os alvos fazem parte do núcleo financeiro e logístico do grupo, e a ação busca interromper as rotas de abastecimento de drogas que conectam o estado do Paraná a outros locais do país. Victor Matar Assad, delegado que acompanha o caso, destacou que o grupo transportava drogas para facções do Rio de Janeiro e São Paulo. Segundo ele, o líder do grupo dizia que o importante era fechar o negócio, independente da bandeira levantada pelo grupo criminoso que contratava os serviços. As investigações também mostraram que o grupo movimentou mais de 500 milhões de reais com empresas de fachada. Segundo a Polícia Civil do Estado, 13 pessoas foram presas. Um pai morreu de ataque cardíaco após saber da morte do próprio filho. Segundo a Polícia Militar, 2 grupos que saíam de um baile brigaram ao lado de uma rodovia em Abelar do Luz, no oeste de Santa Catarina. E durante a confusão, Claudecir da Cruz, de 30 anos, foi atingido por uma facada no pescoço e morreu no local. Minutos mais tarde, um conhecido contou ao pai da vítima sobre a morte do filho. Ademir Antônio, de 62 anos, passou mal e também morreu. A polícia local chegou a levar 3 suspeitos do crime para a delegacia, mas todos foram liberados por falta de provas. A polícia do Rio de Janeiro prendeu o suspeito de matar a tiros uma adolescente de 17 anos na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. O homem tem quase 30 anos de idade e não aceitava o término do relacionamento. Familiares contaram que Adriele Malaquias Messias, de 17 anos, havia terminado o relacionamento com Alex Pereira, de 29 anos. Adriele foi morta com 5 tiros e o suspeito fugiu em seguida. Segundo informações, no dia do crime, o suspeito utilizou uma criança para chamar a vítima na porta de casa. A família também contou que o casal se relacionou por cerca de 1 ano e chegou a morar junto. Nesse tempo, Alex Pereira foi descrito como agressivo, com episódios de violência e ameaças contra a adolescente. E a seguir, Apple demite diretor de inteligência artificial e os detalhes do sorteio da Copa do Mundo de 2026. O governo da Indonésia proibiu o consumo de carne de cachorro e de outros animais por conta da transmissão da raiva. No coração de Jakarta, capital da Indonésia, ao fim do tagaol, saboreia um prato que até recentemente era comum nas mesas locais: a carne de cachorro grelhada. Mas esse prato tradicional está perdendo espaço. Na semana passada, a venda e o consumo de carne de cachorro, gato e outros animais suscetíveis à transmissão da raiva foram proibidos. A medida gerou controvérsia, já que, embora a carne de cachorro não seja consumida pela maioria muçulmana, ela continua popular entre certas minorias que a consideram parte de sua identidade cultural. Kita bukannya tega buat nyembelih anjing.
Não é que gostemos de abater cachorros, é para alimentação. Deus os criou para serem comidos também. Só isso. O que quero dizer é, não vejam isso apenas de forma negativa. A carne de cachorro também tem benefícios, inclusive usos medicinais alternativos. A crença em seus supostos efeitos medicinais continua a alimentar a demanda. Algumas comunidades estão até convencidas de que consumir carne de cachorro é um remédio eficaz contra a dengue. Mas com a recente proibição, o preço da carne de cachorro subiu drasticamente. A escassez e as inspeções surpresa tornaram ainda mais difícil obtê-la. A prova disso é que já parece que estamos procurando narcóticos quando tentamos encontrar carne de cachorro. Comprar carne de cachorro se tornou extremamente difícil. O que antes custava 55 mil rúpias por quilo, agora custa entre 120 e 150 mil, mais caro que a carne bovina. Cerca de 75 mil rúpias indonésias equivalem a R$ 241. A coalizão Dog Meat Free Indonésia celebra esta nova legislação como um passo em direção à proteção dos direitos dos animais. Suzane Somali, veterinária e ativista, enfatiza a importância de um arcabouço legal que proteja tanto os animais quanto os consumidores. Acolho esta medida com satisfação. Espero sinceramente que Jakarta, como reflexo da Indonésia como um todo, tenha regulamentações que protejam pessoas como eu e meus colegas, para que o consumo de carne de cachorro, de gato ou de animais não bovinos se torne crime. Assim poderíamos denunciá-lo à polícia. Atualmente não podemos, porque não há base legal. A proibição da carne de cachorro também serve a um propósito maior: erradicar a raiva. Jakarta, que não registra casos desde 2004, busca prevenir surtos, especialmente porque a maioria dos cães abatidos são de áreas onde a doença é endêmica. Bukan merupakan langkah yang mudah, karena ini satu hal kebiasaan ataupun mungkin budaya bagi masyarakat tertentu. Este não é um passo fácil, porque envolve hábitos, até mesmo práticas culturais, dentro de certas comunidades que talvez possamos mudar, e pretendemos mudá-las. Cães e gatos não são classificados como animais para consumo. Além disso, o abate ou consumo de carne de cachorro como alimento ainda acarreta o risco da transmissão de raiva para açougueiros ou consumidores. Dapat menularkan penyakit rabies kepada para jagalnya atau para yang mengkonsumsinya. As novas regulamentações estabelecem um período de transição de 6 meses antes da implementação completa. Assim, Jakarta vive o desafio de mudar essas práticas profundamente enraizadas, buscando equilibrar a saúde pública, os direitos dos animais e os costumes locais. Países da África iniciaram nesta semana a aplicação de uma nova injeção para a prevenção do HIV. A região é a mais impactada pela doença no mundo. África do Sul, Eswatini e Zâmbia começaram a administrar uma nova e inovadora injeção para a prevenção do HIV, o primeiro lançamento público do medicamento na África, o continente mais afetado pela AIDS no mundo. O lenacapavir, que precisa ser administrado apenas 2 vezes por ano, reduz o risco de transmissão do HIV em mais de 99,9%, tornando funcionalmente semelhante a uma potente vacina. Na África do Sul, onde 1 em cada 5 adultos vive com HIV, o lançamento fez parte de uma iniciativa financiada pela UNITAID, a Agência de Saúde das Nações Unidas. A agência não especificou quantas pessoas receberam as primeiras doses do medicamento, que custa $28 mil ou R$150 mil por pessoa por ano nos Estados Unidos. Os países vizinhos Zâmbia e Eswatini receberam 1.000 doses no mês passado como parte de um programa dos Estados Unidos e lançaram o medicamento em cerimônias do Dia Mundial da Luta contra a AIDS. O fabricante Gilead Sciences concordou em fornecer o lenacapavir sem fins lucrativos para 2 milhões de pessoas em países com alta incidência de HIV durante 3 anos. Espera-se que, a partir de 2027, versões genéricas do lenacapavir estejam disponíveis a um preço aproximado de $40, cerca de R$213, por ano, em mais de 100 países. A Organização Mundial da Saúde recomendou oficialmente os medicamentos GLP-1 para combater a obesidade. Os remédios já estão em farmácias de todo o mundo e são conhecidos como Ozempic e Mounjaro.
Os medicamentos GLP-1 eficazes contra excesso de peso e diabetes podem se tornar uma ferramenta fundamental no combate à obesidade, que afeta mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo. A afirmação foi feita pela Organização Mundial da Saúde, que recomendou o uso das chamadas canetas emagrecedoras. Eles são conhecidos pelos nomes comerciais Ozempic, Wegovy e Mounjaro. Nos últimos anos, uma classe de medicamentos chamada antagonistas do receptor do peptídeo semelhante ao glucagon-1 ou GLP-1, que foram originalmente desenvolvidos para tratar diabetes, foram aprovados em muitos países para o tratamento da obesidade. Hoje estamos emitindo novas recomendações sobre o uso de GLP-1 para tratar a obesidade em adultos. Esses novos medicamentos são uma ferramenta clínica poderosa, oferecendo esperança a milhões de pessoas. Mas quero ser claro, a medicação sozinha não resolverá a crise da obesidade. A obesidade é uma doença complexa que requer cuidados abrangentes e ao longo da vida. A OMS sugere combinar essas terapias com uma dieta saudável e atividade física. Esses medicamentos surgiram há uma década como tratamentos para diabetes e, mais recentemente, estão sendo usados para auxiliar na perda de peso. Segundo dados da OMS, mais de 3.700.000 pessoas morreram em 2024 devido a doenças relacionadas à obesidade. A organização alerta que o número de obesos pode dobrar até 2030 se medidas decisivas não forem tomadas para conter essa tendência. A Apple anunciou a demissão do diretor de inteligência artificial. A empresa está sob pressão na corrida pela tecnologia e tenta se posicionar para não ficar atrasada em relação a Google, a Microsoft e a OpenAI. A gigante norte-americana prepara para o ano que vem o lançamento da nova versão da Siri, a assistente de voz integrada ao iPhone. E a Samsung lançou hoje um celular que pode ser dobrado em 3 partes. O início das vendas começa na Ásia com um valor estimado em R$13 mil. A Samsung lançou seu primeiro celular com dobra tripla nesta terça-feira. O Galaxy Z Fold, um produto de edição especial, estará à venda a partir de 12 de dezembro por $2.433, ou cerca de R$13 mil, o dobro do preço do iPhone 17. Este produto é quase como uma edição especial, portanto não se destina à venda em massa, mas sim foi preparado para que aqueles que realmente o desejam possam comprá-lo. O dispositivo ultra fino se desdobra para atingir uma tela de 25,4 centímetros. O recurso de tripla dobragem já havia sido introduzido no ano passado pela empresa chinesa Huawei, em um celular que também tinha um preço exorbitante. O novo dispositivo da Samsung pesa 309 gramas e em seu ponto mais fino mede meio centímetro. A Netflix fez uma oferta para comprar o grupo de televisão e cinema Warner Bros. Discovery. A empresa, que também controla a HBO e a CNN, foi colocada oficialmente à venda em outubro. Segundo informações, nenhuma oferta atingiu o valor de R$30 por ação, o que colocaria o grupo com um valor de mercado de quase R$400 bilhões. Pelo lado da Netflix, a caminhada não será fácil. Nos últimos anos, o governo norte-americano vem trabalhando para evitar o monopólio no próprio país e também em outras regiões do mundo. Um artista urbano francês vai transformar uma ponte de Paris em uma caverna em junho do ano que vem. O projeto é uma homenagem a um casal de artistas que transformaram espaços públicos. A Pont Neuf é a ponte mais antiga de Paris ainda em pé sobre o rio Sena e um grande símbolo da cidade luz. Ela chegou a batizar um filme, Os Amantes da Pont Neuf, dirigido por Léos Carax. Agora, a ponte vai encontrar mais uma vez o mundo das artes e, pelas mãos do artista urbano francês J.R., vai se tornar uma caverna em homenagem ao casal Cristo e Jean-Claude. La caverne du Pont Neuf, en fait, c'est... A caverna da Pont Neuf marca o 40º aniversário do projeto de Cristo e Jean-Claude de embrulhar a Pont Neuf, um projeto que marcou o mundo inteiro. Eu era muito jovem, mas ainda hoje me impacta no mundo da arte, no meu trabalho, na reflexão sobre os projetos que são maiores que a própria vida. Para mim, este será o meu maior projeto. Pour moi, ce projet-là sera mon plus grand projet.
A obra A Pont Neuf Embrulhada foi uma intervenção artística ambiental de 1985, na qual os artistas Cristo e Jean-Claude envolveram a ponte em tecido. J.R., conhecido por suas obras monumentais feitas sobretudo a partir de fotografias, explicou em seu ateliê parisiense que vai instalar de 6 a 28 de junho de 2026 uma caverna de 120 metros de comprimento na ponte. Será monumental, mas esta é uma cidade que sabe como acolher projetos monumentais. Vimos isso nas Olimpíadas ou no revestimento do Arco do Triunfo. Se há uma cidade capaz de realizar um projeto como este, é Paris. Construída entre 1578 e 1608, a Pont Neuf recebeu esse nome para se diferenciar das pontes medievais que tinham casas sobre elas. A ponte foi a primeira em Paris a atravessar completamente o Sena sem casas e com calçadas para pedestres. Uma garrafa de champanhe Dom Perignon da safra de 1961 vai a leilão no dia 11 de dezembro. A bebida foi servida no casamento de Lady Di do príncipe de Gales, que é agora o rei do Reino Unido. O casamento do século XX ainda vive em lembranças físicas. Uma rara garrafa Magnum de champanhe Dom Perignon, de safra de 1961, servida no matrimônio de Lady Di do príncipe de Gales, agora rei Charles III, em 1981, vai a leilão no dia 11 de dezembro na Dinamarca. O evento ocorre no Salão de Leilões Lyngby da Brun Rasmussen, nos arredores de Copenhague. É absolutamente potável. Todas as garrafas de vinho que vendemos em leilão são examinadas e analisadas. Para este tipo de garrafa, realizamos diversos testes, incluindo iluminar a garrafa para verificar se o conteúdo, ou seja, o próprio vinho, tem uma cor muito bonita e clara, e se não está marrom e turvo. Estima-se que a garrafa valha entre 78 mil e 93 mil dólares. O casamento de Diana e Charles foi realizado na Catedral de St. Paul, em Londres. O evento foi transmitido ao vivo para cerca de 750 milhões de pessoas em todo o mundo, se tornando um dos casamentos mais icônicos da história. A união terminou em 1996 com o divórcio, após revelações de infidelidades e crises pessoais. Uma árvore de 20 metros da Noruega chegou a Londres para iluminar o Natal inglês. E tudo começou lá em 1940. A tradição natalina ocupa a tradição britânica. Uma árvore é preparada para brilhar na Trafalgar Square, em Londres, uma das áreas mais famosas da cidade. O local marca a Batalha de Trafalgar, uma vitória da Marinha Real Britânica nas Guerras Napoleônicas. A árvore gigante há décadas vem da Noruega. Este é um grande dia. Acabamos de ver a árvore chegar de Oslo. Ela se chama Ever Oslo, tem 20 metros de altura, 65 anos e é realmente um símbolo da amizade duradoura entre a Noruega e o Reino Unido. De acordo com a prefeitura, tudo começou em 1940, quando o Reino Unido concedeu refúgio ao rei da Noruega e ao seu governo após a invasão nazista. Em 1945, quando voltaram para casa, passaram a dar todos os anos à capital britânica uma árvore de Natal como símbolo de amizade. Bem, a árvore realmente enfeita a Trafalgar Square em Londres na época do Natal. E é realmente o início do Natal para muitas pessoas. Quando as luzes se acendem no dia 4 de dezembro, todos têm permissão para se divertir, ir às compras, encontrar os amigos e realmente aproveitar o Natal. É realmente um marco do início do Natal aqui em Londres. A árvore de Natal da Trafalgar Square vai ser acesa na próxima quinta-feira à noite. A Casa Branca anunciou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai estar presente na cerimônia de sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026. O evento ocorre na próxima sexta-feira em Washington. A Casa Branca confirmou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai participar da cerimônia de sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026 na próxima sexta-feira em Washington. Na sexta-feira, o presidente Trump participará do sorteio da Copa do Mundo no Kennedy Center. Vocês verão e ouvirão o presidente todos os dias desta semana. Em agosto, Trump recebeu o presidente da FIFA, Gianni Infantino, no Salão Oval da Casa Branca.
A primeira Copa do Mundo com 48 seleções vai ser sediada por Estados Unidos, Canadá e México. Os 3 países anfitriões são cabeças de chave no sorteio de sexta-feira, quando serão definidos os 4 integrantes dos 12 grupos. 104 partidas serão disputadas entre 11 de junho e 19 de julho de 2026, data da final, no estádio de Nova York e Nova Jersey. Gospel News desta terça-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Daqui a pouquinho, a partir das 8, nós temos a transmissão do culto de batalha espiritual diretamente do Renascer Hall Sede Internacional com o Bispo Sônia Hernandes. Amanhã às 7 nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá, você fica muito bem informado no YouTube Rede Gospel TV Oficial e também no Spotify Gospel News em 3 minutos. Uma boa noite e até amanhã.